Olá, pessoal. E continuando a nossa aula referente à estrutura de dados, vamos continuar a trabalhar com matrizes. Nesse caso agora são matrizes bidimensionais, como o próprio nome já faz lembrar, né? Que são duas dimensões. Lembrando então que o nosso assunto anterior foi vetores, ou também matrizes unidimensionais. Lembramos que também que são estruturas de dados homogêneas. Uma vez que você define o tipo de dado, cada uma das posições dessa estrutura, seja uni ou bidimensional, elas correspondem ao mesmo tipo de dado, porém em posições de memória diferentes, mas respondendo por o mesmo nome de variável. Vamos lá então, vamos continuar? Então, já vimos um pouco, né, sobre as motivações, as funções de utilizar as matrizes, né, bidimensionais. Então, naqueles casos onde você tem a dimensão linha e coluna, numa comparação, a matriz unidimensional, ou os vetores, nós trabalhávamos apenas com a dimensão coluna. Agora nós temos a dimensão linha. Um exemplo seria essa tabela com esses valores. Elas estão unificadas através de uma mesma variável chamada dados, que ela é do tipo vetor, abre e fecha o colchete de inteiro. Já sabemos qual é o tipo de dado. E aqui está a diferença. 2.3 é que isso aqui é uma dimensão, vírgula. 2.8 é uma outra dimensão. Lembramos que a última sempre é a dimensão coluna, que é a dimensão aquela do vetor, que nós já vimos anteriormente. À medida que nós vamos adicionando novas dimensões, elas vão sendo colocadas na ordem no sentido da esquerda. Então, primeira dimensão, aqui mais à direita fica a dimensão coluna, como nós já tínhamos. Então, se fosse o vetor, seria de 1 a 8 de inteiro, que seria essas 8 posições, as 8 coluninhas aqui. Só que nós adicionamos uma segunda dimensão, que é a dimensão linha. Então, essa dimensão vem agora em primeiro lugar, 2 pontos, 3. Então, 1 até 3 linhas e 1 até 8 colunas de inteiro. Então, primeira dimensão são as linhas, 1, 2, 3. E a segunda dimensão são as colunas, de 1 a 8. Então, é dessa forma então que há a modificação. Então, se eu trabalhasse com a profundidade dessa planilha aqui, né? Então eu teria uma terceira dimensão. Então eu colocaria, né? Digamos que eu teria uma profundidade 4. Então como se tivesse 4 faces dessa aqui, uma após a outra. Então seria 2.4, 2.3, 2.8. Ou seja, 4 camadas por 3 linhas e cada linha tendo 8 colunas. Vimos então, né, como a gente faz essa parte de declaração dessa matriz. A manipulação. No caso do vetor, você coloca a variável e entre colchete você coloca o número referente à posição. No caso da matriz, né, bidimensional, você tem que colocar todos os parâmetros. No caso, são 2, se é bidimensional, você tem que colocar 2 parâmetros, sempre iniciando pelo último parâmetro. No caso, né, o último parâmetro é a linha e depois o parâmetro coluna. Então, dados de 1,7 significa na linha 1, coluna 7. Linha 1, coluna 7, que tem esse valor, né, 1 em seu interior. Dados 2 de 4. Dados que está na linha 2, na posição 1, 2, 3, 4. Dados 3 de 1. É a posição da linha 3, né? Coluna 1.
é exatamente esse ponto. Para a gente fazer a leitura, né, ou a manipulação de dados dentro de uma matriz com duas dimensões. No primeiro caso, nós precisaríamos, com apenas uma dimensão, fazer a gente pode, para facilitar utilizando o para, a gente utilizava apenas um x. No caso, aqui nós temos, né, uma matriz 4x4, ou seja, 4 linhas por 4 colunas, cada uma das linhas. Aqui nós definimos, né, a variável valor, que é 2 pontos, um vetor de 1 de 4, vírgula 1 de 4, de inteiro. Se fosse apenas uma dimensão, eu colocava, né, o x que vai de 1 até 4 e leia valor de 4. O valor do x, né? Então aqui o x vai ser 1, x2, x3, x4. Mas aqui no caso nós temos dois parâmetros, né? O parâmetro linha e o parâmetro coluna. E aqui para que a gente consiga resolver essa questão, como a gente faz? A gente tem que trabalhar um loop dentro de outro, um para dentro do outro. Por quê? Primeiro você tem um para com essa dimensão externa, que é a dimensão linha. Então eu estou na primeira linha e eu vou até a linha 4, que são 4 linhas. Só que dentro da linha 4, dentro dessa primeira linha, eu vou da coluna 1 até a coluna 4. Então eu tenho que, para cada linha, eu tenho que ter um loop interno indo da coluna 1 até a coluna 4. E aí você consegue fazer apenas colocando um para dentro de outro. Nesse caso, para facilitar um índice, né? Ao invés de colocar um x, alguma coisa aqui, um y, eu criei as variáveis lim e col, respectivamente representando linha e coluna. No primeiro para, eu coloquei no para que vai de linha 1 até a linha 4, fim para. Então, na primeira repetição, na primeira iteração desse bloco de comandos, ele estará na linha 1. E dentro da linha 1, travado na linha 1, tem um para aqui dentro que usa a variável col, que vai de 1 até 4. Aqui, ó. Leia o valor da linha tal, você vai substituir pelo valor da variável coluna, col, que vai substituir o número da coluna. Então, na primeira vez que ele repetir, ele vai entrar, esse lim vai ser 1, vai entrar nessa repetição do col, que também vai ser 1. Então, digite o valor da linha 1, coluna 1. Leia, lim col, leia 1 de 1. Só que aqui ele vai, nesse para aqui, ó, ele vai aqui de novo, porque ele só vai lá em cima depois que o col vira 4. Col, ele vai de 1 até 4. Ele não vai lá em cima, ele fica preso aqui. Então, e o col continua, né, o lim continua 1. Então, o col, na primeira repetição, ele coloca lim de 1, coluna de 1. Vai de novo aqui, próxima iteração, o col é 2. Digite o valor da linha 1, porque eu não fui lá em cima ainda, então o lim continua como 1, coluna 2. 1, 2. Próxima repetição, coluna 3. 1, 3. Próxima repetição, que vai ser 4, linha 1, coluna 4. Na próxima repetição, como ele vai de 1 até 4, ele vai tentar fazer o 5, não tem como, né? Ele vai como 5 último valor, mas aí ele vai quebrar a condição de ficar repetindo. Então ele sai dessa repetição, ou seja, ele conclui esse fim para. Quando ele se conclui, ele volta para esse para externo. Mas esse para externo, o lim ele era 1 e ele foi para 2 agora, mas ele vai até 4. Então com 2, ele vai para 2 agora e ele entra aqui de novo. Nova iteração. E quando ele entra na nova iteração, o col volta para 1 novamente. De 1 até 4. Então, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 3, linha 2, coluna 4. Coluna vai para 5, não pode, retorna para o lim novamente, que o lim vai para 3. Quando o lim vai para 3, ele vai entrar aqui internamente e vai ficar preso nesse para interno.
que o linha agora vai para 3. Então, 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3, e linha 3, coluna 4. Sai desse para e ele volta lá em cima de novo. E o link era 3 agora foi para 4. Linha 4, coluna 1, linha 4, coluna 2, linha 4, coluna 3, linha 4, coluna 4. Aqui ele saiu agora da repetição, que foi para 5, não continua. E ele vai para esse par externo. Esse par externo, por sua vez, também ele já estava em 4. E ele vai tentar para jogar para 5 e entra na condição de saída. Então, eu saio desse par interno, quando eu vou para o par externo, eu tenho que sair também, porque ele só vai até 4. Não tem como continuar, agora ele sai. Ou seja, eu fui da posição 1, 1 até a posição 4, 4. Assim, né, lendo todas as 16 posições da minha matriz. Processo para impressão. A mesma coisa. Eu posso pegar, só copiar toda essa estrutura aqui do par externo, do par interno, e aqui eu só substituo, escreva valor entre colchete Lincoln, a posição daquela matriz. Então, vamos lá para o visual, né? Fazer aqui. Então, só revisando aqui, valor, dois pontos. Vetor de 1 a 4, vírgula de 1 a 4 de inteiro, ok. Lincoln inteiro, ok. Só corrigir aqui a indentação, ficar tudo corretinho. E até ficar mais legível o nosso código, tá? É muito importante, atenção com a indentação do algoritmo, né? Tudo que tiver dentro de uma determinada estrutura tem que ficar lá, né? Dentro dela, facilitando a leitura do nosso algoritmo. Então, eu tenho um para e ele fecha aqui um para. Esse para é interno, então ele tem que ficar recuado para a direita. Esse esquerdo, esse meia está dentro desse para interno. Né? Esse aqui, esse equivale a esse para equivale a esse fim para. Então, aqui a parte, né, da leitura na matriz e aqui a impressão. Fazer aquele mesmo trabalho, né, recuo para a direita, prontinho. Um detalhezinho aqui na hora da impressão, né, ele faz aquele mesmo trabalho, linha de 1 até 4, código de 1 até 4, ele vai escrever, né, Lincoln. E olha só, ele vai da posição A1 até a posição 4 da coluna. Então ele vai colocar dentro daquela linha, vai colocar todos enfileirados, os dados da coluna, um após o outro. Então na linha 1, ele vai da coluna 1, 2, 3, 4. E aí, ó, fim para, antes dele voltar para a linha 2, se ele dirigir a linha 2, ele faz um escreval antes disso. E o escreval sem nada no seu interior é uma quebra de linha. O que acontece? É que ele vai fazer a primeira linha, todas as colunas, ele quebra nesse momento aqui, ó. Ele quebra a linha, ele vai para a linha 2 e vai imprimir da primeira à última posição dessa coluna. Quebra novamente para a linha 3 e quebra a linha novamente para fazer a linha 4. Vamos ver isso, né, funcionando aqui na prática. Pronto. Então vamos executar, agora vai aparecer, né, a referência certinha lá no Escriva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Li todos os valores da matriz A. Agora, leia linha 1, coluna 1 da matriz B. Já estou lendo agora já
a segunda matriz. Vou fazer a mesma sequência de valores, até porque fica bem simples, né, da gente fazer aquela comparação entre elas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Li as 4 posições da matriz B. Vai fazer aquele loop somando a posição respectiva de A e B colocando em C. Quando eu der um Enter aqui, depois ele vai entrar no loop onde ele vai fazer a impressão da matriz R, né? Do dados R, que é a matriz resultante. Tá aqui. Então, se a gente for, né, na primeira matriz, a primeira posição dela é 1, né? E é 1 na outra. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4, né? 3 mais 3, 6, assim por diante. O último valor de cada um é 16. 16 mais 16, 32, né? Estou vendo aqui que então toda a soma, né, foi feita, está toda correta, toda testada aqui. Então, resolvido essa primeira questão aqui. Esse é o número 2. Número 3. Ler uma matriz 3 por 3. Ler o número aleatório e informar se o referido valor se encontra na matriz e a sua localização. Então, vou salvar aqui esse primeiro, né? E vou criar um novo arquivo. Dados vetor de 1 de 3, 1 de 3 de inteiro. Então vai ser 3 por 3, vão ter 9 elementos. Essa matriz. Vou fazer aqui, né, dos parâmetros min, col, né, que é a posição que vai ter a respectiva da linha e coluna, e vou colocar uma variável de busca, que vai ser aquela variável que a pessoa vai digitar um valor e nós vamos percorrer a nossa matriz para ver se esse valor está, né, contida dentro dessa matriz, após a sua alimentação de valores. Para linha de 1 até 3, faça fim para. Fiz o para externo da linha, que vai da linha 1 até a linha 3. Agora eu vou fazer o para interno, que vai da coluna 1 até a coluna 3, para cada uma das linhas. Para linha, ou para col, perdão, de 1 até 3, faça fim para. Pronto. Fiz agora fiz toda a sequência aqui também para a coluna. Agora, escreva. VTO o dado da linha, vírgula, min, vírgula, coluna, vírgula, col, vírgula, da matriz. Leia dados de min, col. Utilize essas duas variáveis que, como eu falei para vocês, fica mais fácil, né? Sempre busquem nomear variáveis com nomes que remetem ao seu significado, né? Que tem alguma semântica para o seu algoritmo, né? Para o seu programa. Porque isso vai facilitar no momento que você faz a manutenção do seu código. Então, aqui eu fiz alimentei a minha matriz. Agora eu vou pedir para o usuário digitar um dado.
o valor de busca. Leia, variável é busca. Pronto. E após a pessoa ter digitado o valor, eu vou fazer uma varredura da primeira à última posição da minha matriz. E vou perguntar se aquele valor que está dentro da matriz é igual ao valor que foi digitado, né, pelo usuário. O valor que está contido dentro dessa variável inteira, busca. Aí aqui é um if, né? O if não, um se. Se a posição a posição da matriz, dados de Lincoln foi igual a busca, que é uma estrutura lógica. Então, se. E aqui é uma estrutura de condição simples, você só vai tratar só a parte verdadeira, não é nem composta. Se não for, né, não precisa ter o se não. Se for igual, assim, se eu localizei o dado, eu digo qual foi o lugar que eu localizei. Se não for igual, eu não coloco nada. Por quê? Porque a próxima posição pode ser... Eu não posso simplesmente dizer o seguinte, esse valor não é igual, então o valor não está contido. Não, ele não está contido naquela posição, mas a próxima pode ser. E aí, olha só. Então, se aquela posição da minha matriz for igual que está na variável busca, aí eu coloco a mensagem lá na tela para o nosso usuário. O valor foi... Posso até colocar o valor aqui, né? Busca, vírgula. Foi encontrado na linha, vírgula, coluna, vírgula, co. E apenas isso, prontinho. Vamos agora rodar o nosso algoritmo. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou colocar um valor que fica fácil, né? A gente sabe que ele está aqui, nos valores que são digitados, ele remete à posição. Então eu vou colocar o valor 5, ou vou colocar o valor 6, está na coluna 2, linha 2, coluna 3. Então, ó, dito valor de busca. O valor 6 foi encontrado na linha 2, coluna 3. Então, conforme nós colocamos aqui, né, em nosso exemplo. Dessa forma, então, nós conseguimos resolver o algoritmo de número 3. Né? A gente diz que foi localizado e diz a posição da sua localização. Um desafio para vocês. Para melhorar esse algoritmo. Caso o valor digitado não for encontrado. Um exemplo. Vou colocar um valor aleatório aqui só. Pronto. E eu quero digitar o valor 2. Esse valor 2 não existe. O que ele mostrou para mim aqui? Nada. Seria interessante, pelo menos, que o meu algoritmo dissesse: o valor 2 não está contido na matriz. Isso ao final, né? Uma vez que ele já varreu da primeira à última posição e não encontrou esse valor em nenhum lugar. Okay? Então, uma sugestão, né? um desafio para que vocês melhorem esse algoritmo, informando se esse algoritmo, se esse valor que foi digitado na busca, ele não se encontra na matriz. Se você informar, né? O valor não foi localizado na matriz. Okay?
Então, essa é a nossa aula sobre matrizes bidimensionais.